Olá, alunos. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu estou com um problema na minha câmera, tá? Já contratei um técnico remotamente para ele mexer e ver o que está acontecendo com ela, porque eu não sei o que acontece. Ela vai e volta, então, ao longo da nossa aula, eu acredito que ela volte de alguma maneira, espero, né? E volte e fique. Mas vamos falar sobre, primeiro de tudo, comunicação. Lembrando que, como leitor, tá? A gente faz parte do que é ser gente. Por quê, gente? Porque dentro da sua casa, no seu bairro, na sua escola, dentro da sua galera, da sua turma, de uma forma geral, a gente usa a comunicação como um canal no qual a gente vai colocar padrões na nossa vida. E quando a gente fala de padrões, a gente tem que pensar assim, dentro de que mundo, dentro de que situação, dentro de que contexto a gente se enquadra, enquanto comunicadores, enquanto leitores, enquanto a gente consegue fazer as pessoas nos entenderem. Então, assim, de forma geral, quando a gente fala de comunicação, a gente fala quantas vezes você foi mal interpretado com algo que você tenha falado e por causa da sua entonação, a forma que você falou, a que você se posicionou, as suas mãos, o jeito de falar, a pessoa não decodificou o seu código, a sua comunicação da forma exata. Hoje em dia, isso acontece muito com o WhatsApp. A gente manda uma mensagem, às vezes por falta de pontuação a pessoa não entende. Ou ainda, às vezes, por falta de entonação, a forma como você fala, a pessoa não entende. Então, a sua mensagem ela chega truncada. A gente pode falar que ela chega fragmentada até o seu receptor final de alguma forma. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente sabe que tem elementos nessa comunicação, tá, gente? E assim, se a gente olhar o homem como um ser social, né, dentro da sua necessidade de comunicação, a gente vai ver que existe o emissor, o receptor e a mensagem. Então, é necessário que, gente, eu vou falar homem, mas é homem, mulher, abrange, tá? A sociedade como um todo, tá? Então, é necessário que nós façamos uso de um sistema qualquer de sinais que seja devidamente organizado. E é justamente por isso que nós utilizamos a língua portuguesa, com todas as suas vírgulas, exclamações, interrogações, ponto e vírgula, suas pausas ou não, para que nós sejamos compreendidos de forma correta. Então, assim, quando você está inserido dentro de um código e não utiliza esse código de forma eficiente, acontece o que eu falei. A sua informação chega fragmentada, não chega correta até a pessoa com a qual você queria interagir, né? E acaba não havendo a interação da forma que você gostaria. Então, assim, ora por meio de um gesto, por meio de um som, da forma escrita, ou mesmo de uma combinação de cores, gente, como no caso dos semáforos, a gente vai conseguir se comunicar utilizando esses códigos. Sendo que, claro, né, a linguagem, a língua é mais importante. Então, toda mensagem ela vai necessitar de um meio físico, que pode ser concreto para sua transmissão. Esse meio é chamado de canal de comunicação. E, finalmente, toda mensagem, ela se refere a um contexto, a uma situação. Então, quando a gente emite uma mensagem, essa mensagem, ela tem que estar inserida num contexto. Senão a pessoa não identifica o que quer dizer, porque todo texto tem um contexto, tá? Quantas vezes você chega esbaforido na sala e fala um monte de coisa para a professora, porque a mensagem ela está muito sólida na sua cabeça, mas quando você emite essa mensagem para o professor, ela não é decodificada da mesma forma que você a transmitiu. E isso causa muito problema e muita ruptura na nossa comunicação. Porque, gente, dentro desse sistema todo que a gente está inserido, a gente vai ficar com aqueles dados de emissor, destinador e o remetente. Tem o receptor, ou que a gente chama de destinatário. Tem a mensagem,
tem o código, tem esse canal de comunicação que a gente pode falar de que é um contato também, e tem o contexto, que alguns livros chamam de referente. Então, quando a gente fala de língua e fala, né, você pode observar que existem diversos códigos que são utilizados nessa comunicação. Mas, sem dúvida, como eu já falei, a língua é a parte mais importante, porque ela é a parte social da linguagem, gente. Ela pertence a uma comunidade, a um grupo social. Então, a língua portuguesa pertence aos falantes de língua portuguesa que nasceram no Brasil ou em Portugal, ou que foram colonizados também por Portugal, né? Porque existem países, existem determinadas localidades na África que são colônias portuguesas, assim como são colônias francesas. Então, a gente fala aqui a língua francesa, a língua inglesa, só a comunidade como um todo pode agir sobre ela. Então, cada indivíduo pode fazer uso da língua conforme a sua vontade. Tá? Criando do jeito que ele entende melhor a fala. Mas para que a fala tenha um significado, para que possa ser decodificada, como eu já falei, é necessário que a gente obedeça a algumas regras gerais da língua. Por exemplo, quando a gente fala assim, as estrelas no céu muito límpido brilhavam divinamente distantes. A gente fala que existe um céu limpo e que as estrelas brilham, mas elas estão longe. Então, quando você vai emitir, tá, alguma fala dentro dessa sua comunicação, você tem que estar inserido dentro desse signo linguístico, que é uma ordem de sinais que você faz parte, que tem, a gente fala de significado e do significante. Então, o que seria isso, gente? Dentro da linguística, que a gente fala que é a ciência da linguagem, o signo é a combinação de palavra, escrita ou falada, tá? E esses dois fatores, eles vão fazer com que esse signo linguístico unido, né, ele represente um elemento concreto, material e que seja perceptível. Então, o som ou as letras impressas são chamadas de significante, que é um elemento inteligível que a gente fala, né? Que é um conceito. Enquanto essa imagem mental a gente chama de significado. Quando eu falo assim, a rosa que eu te dei. Quando eu falo rosa, a palavra rosa é um conceito. Quando você tem a rosa na sua mão, tá? A mensagem material, você chama de significado. Essa é a diferença de significado e de significante. Denotação e conotação, só resgatando um pouquinho aí, tá? A denotação vai ser a extensão do conceito, né? Desse conjunto de objetos do qual a gente atribui o conceito linguístico em contrapartida com a conotação. Então, assim, quando eu falo no sentido literal, frio e impessoal, João quebrou a cara. Eu posso estar usando o sentido denotativo ou conotativo. Então, quando eu falo assim, gente, por exemplo, dois casos, né? Ele está com a cara manchada. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. No primeiro exemplo, a cara significa rosto. Ele está com a cara manchada, tá? Então, assim, seria essa parte que vem na parte da frente da cabeça da gente, que consta no dicionário. Já no segundo exemplo, né, a gente fala cara, ela tem um significado ampliado. Deus me fez um cara fraco. Ou seja, significa um indivíduo, um sujeito, uma pessoa. Então, dentro desse signo linguístico que a gente fala, no primeiro, a palavra apresenta o seu sentido original, independente do contexto, tal como aparece no dicionário, tá? Então, a gente fala que é o sentido denotativo ou denotação, tá? Então, ele
está com a cara manchada, você enxerga o rosto da pessoa. Quando ele fala que me fez um cara, me fez um indivíduo, eu já estou utilizando, né, nessa segunda frase o significado alterado, que é passível de inúmeras interpretações diferentes, dependendo do contexto em que ele é empregado. Então, denotação é o sentido literal, conotação é o sentido figurado. Ok? Mas o que a gente pode falar sobre a função de linguagem, gente, né? As várias funções que a linguagem exerce e que a gente pode comparar ela com a língua e com a fala, porque essa combinação ela não é aleatória, ela não é realizada por acaso. Tá? A linguagem ela tem várias funções. A função referencial, tá? Que a gente fala que é a função mais comum da língua, que se volta para a informação, para o contexto. A gente pode falar que a função da linguagem também pode ser emotiva ou expressiva, que é quando a intenção do emissor é justamente se posicionar em relação a um tema que está sendo abordado, expressar os seus sentimentos, suas emoções, sempre resultando um texto subjetivo, tá? Escrito em primeira pessoa, ele fala do eu o tempo inteiro. Tem a função apelativa, tá? Que é quando o emissor ele tenta influenciar o destinatário. Lembra do comercial do batom? Compre batom, seu filho merece batom. Então, assim, ele está pedindo o tempo inteiro para você comprar alguma coisa. Ele está tentando, de alguma forma, te influenciar, tá? Então, assim, essas falas que a gente vê ainda tem a função poética, né? Que, como o próprio nome diz, ele tem a intenção de se voltar para o emissor com uma mensagem que a estrutura ocorre uma poesia. Então, quando a gente decodifica todas as funções da linguagem, o contexto, o emissor, a mensagem, o receptor, esse código, a gente está inserido dentro do contexto comunicativo. E, gente, isso acontece todos os dias conosco. A forma com que a gente se comporta enquanto falantes é tão rápida, é tão dinâmica, que toda essa construção que eu fiz, ela acontece em fração de segundos, é igual como eu estou fazendo aqui. Eu estou emitindo uma mensagem num tipo de canal aonde você, o meu emissor, dentro do seu contexto, está decodificando o que eu estou falando. Isso acontece tão rápido que a gente nem se dá conta. E por que, gente, a gente não se dá conta? Porque é natural, passa a ser tão dinâmico, tão natural na nossa vida, que quando a gente vê, já está falando, ou já falou besteira, ou falou coisas que não deveríamos ter falado. E isso é muito natural, isso acontece de uma forma muito tranquila para quem já domina a comunicação. Já falando um pouco sobre literatura, né, mudando, já que a gente já falou sobre comunicação, esses portais que se abrem quando começamos a falar, né, a gente pode falar que literatura é o conjunto dessas manifestações artísticas, né, que fazem parte, que permeiam, que estão em volta da gente o tempo inteiro, que são a pintura, a poesia, a arquitetura, o teatro, a música, a escultura. Então, essas são algumas dentre as várias manifestações de arte que a gente vê elas reveladas de múltiplas maneiras. Então, a gente pode concluir que há entre essas expressões artísticas pontos em comum e pontos específicos ou, como a gente pode dizer, particulares, né? Então, dentre os pontos em comum, o principal é a própria essência da arte, ou seja, a possibilidade de o artista recriar essa realidade, transferindo como se fosse um criador de vários mundos, de vários sonhos, de várias ilusões, de inúmeras verdades. Então, assim, o artista, dessa forma, ele tem um poder mágico na mão dele, gente. O de moldar a realidade segundo as suas convicções, tá? Os seus ideais, a sua vivência. Então, um caso que ilustra muito bem esse poder do mágico, que a gente fala, é o mágico de Oz, que ele vai para uma terra distante,
sendo conhecido como alguém que faz, que tem feitos mirabolantes, extraordinários, mas na verdade ele não fez nada. Ele, na verdade, os conceitos são totalmente diferentes daqueles que as pessoas acreditam que ele esteja inserido. Já dentre os pontos específicos, né, os principais são a própria maneira da gente se expressar. Essa é o que a gente fala que é a nossa matéria-prima, que vai caracterizar as inúmeras manifestações artísticas. Então, o artista literário, ele vai se exprimir através da palavra oral ou escrita ainda, tá? O pintor, através de quê, gente? Das cores, das formas. O escultor, das formas obtidas pela exploração das dimensões, né? Comprimento, largura, altura. O músico, a partir do som, da música, da dança, dos movimentos corporais acompanhados por um som, por um ritmo. Então, assim, a gente pode ver que cada expressão, à sua maneira, do seu jeito artístico, ele vai explorar uma forma diferente de se comunicar. E isso é a literatura. A arte literária, ela tem múltiplas manifestações artísticas, só que entre elas há pontos comuns e há pontos distintos. E mais ainda, a gente tem que saber que o principal elemento de distinção é a maneira que eles vão se expressar. Então, a obra-prima de cada artista, a forma que ele trabalha, é a sua forma de se expressar literário, a sua forma de fazer literatura. E essas manifestações, que é muito importante que vocês se atentem, para o fato de que não basta fazer uso da palavra para produzir literatura, gente. A gente tem que lembrar que a função poética da linguagem ocorre quando a intenção do emissor está voltada para a mensagem. Então, assim, nessa seleção de combinações de palavras que a estrutura da mensagem tem, que são carregadas de significado, ele afirma que a arte literária é a realização de um belo literário. Gente, o que eu pratico todos os dias ao dar aula para vocês é literatura. De certa forma, eu estou agindo de forma dinâmica, explorando um lado que é o meu como artista, como professora, de colocar para vocês o que é literatura. Então, assim, você como aluno, você também pratica a sua arte ao estudar. Você, como músico, pratica a sua arte ao tocar um instrumento. E dentro dessas circunstâncias, a gente se vê muito voltado e muito movido para uma observação do eu enquanto artistas. Como é que eu falo? Para que a gente possa fazer estabelecer um tom, tá? É necessário aí a gente fazer uma rápida diferenciação entre arte literária e história da literatura, tá? Então, a gente aponta a literatura como sendo a arte de compor ou escrever trabalhos artísticos. Pode ser em prosa, pode ser em verso. Então, assim, quando a gente se refere à arte literária, a gente já fala de conjuntos de trabalhos literários de um país, de uma época, com o objeto de estudo da história da literatura, tá? Então, a gente não pode confundir esses dois pontos. Os autorretratos, que alguns pintores fazem, Frida Kahlo, por exemplo, que pintava a si mesma, que ela falava que dentro do seu universo, a coisa mais bonita que ela via era ela. Por quê, gente? Porque ela estava acamada e tinha somente um espelho na frente dela. Então, tudo que ela via de mais bonito era ela. E ainda assim, a gente pode abranger os gêneros literários, que foi o que a gente abordou na aula passada, e que também vão cair no simulado de vocês, que são o gênero lírico, dramático e épico, que enquanto o lírico a gente fala do eu, né, que nos passa uma emoção, um estado centrado no mundo interior do poeta, apresentando assim uma carga subjetiva. E essa subjetividade ela surge, assim como característica marcante do lírico, o poeta ele se posiciona em face dos mistérios da vida, gente. A lírica ela foi definida como uma expressão da primeira pessoa do singular do tempo presente. Eu, aqui, agora, tá?
O dramático, quando os atores, num espaço especial, que a gente vai lá falando um pouquinho do teatro, né, gente? Eles apresentam por meio de palavras e gestos um acontecimento. Eles vão retratar de forma fundamental conflitos das relações humanas. E o que é o drama? O que é o teatro? É a ação, é aquilo que está acontecendo naquele momento. É uma representação da realidade. E já o épico, a gente tem uma narrativa de fundo puramente filosófico, tá? Então, são os feitos heróicos, os grandes ideais de um povo, o tema das epopeias. O narrador ele vai manter um distanciamento em relação aos acontecimentos. E esse distanciamento, é muito importante reforçar aí, tá? Que ele é natural, pelo aspecto de tempo. Os fatos narrados, eles se situam no passado. Então, não tem como eu, enquanto narrador presente, narrar algo que eu não estou vivendo. Ok? E temos um poeta, então, observador, que está voltado para esse mundo exterior, tornando a narrativa extremamente objetiva, gente. Essa objetividade é uma característica marcante do gênero épico. A épica já foi definida como a poesia da terceira pessoa do tempo passado. Então, assim, vocês veem a diferença do lírico para o épico? O quanto essas nuances deixam eles bem diversificados dentro das suas nuances. E ainda o gênero narrativo, tá? Que é visto como uma variante do gênero épico, enquadrado, nesse caso, as narrativas em prosa. Então, dependendo da sua estrutura, da forma, da extensão, as suas manifestações narrativas podem ser em formato de romance, de conto ou ainda de novela, cada um com a sua extensão e o seu formato diferente. Então, a gente fica por aqui. Anotem as dúvidas para a gente retirá-las durante a nossa reunião ao vivo, tá? Na nossa aula remota. Peço desculpa mais uma vez pela câmera, mas vamos tentando fazer com que essas inovações tecnológicas, né, cheguem a nós de alguma forma mais efetiva, mais inteligente e que, notadamente, elas funcionem. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e nos vemos na aula remota.